Olá, participantes das semanas, olá, voluntários, olá, você que chega pela primeira vez e que permaneceu com a gente aí, sejam bem-vindos. Nós estamos seguindo aqui, não é, com o nosso devocional Um Dia de Cada Vez, comentários, reflexões. Hoje nós estamos entrando aqui numa nova semana, a semana 13, 13ª semana. Temos um tema aqui durante essa semana toda, né, que vamos tratar, entregando o controle de tudo a Jesus. Acabamos, né, de ver a questão de travarmos um relacionamento, nos entregarmos a um relacionamento pessoal com Jesus, porque estamos tratando ainda da decisão entregar, né, a decisão 3, entregar. E hoje nós vamos começar essa semana aqui com um salmo, Salmo 37:5, que diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele e ele agirá. É assim que nós vamos começar essa semana. A semana 13, aqui no nosso primeiro dia, no dia 1, traz também um tema, a plenitude de Cristo. Mas antes de entrar nesse tema no dia 1, deixa eu, como de costume, né, falar um pouco mais no início da semana aqui sobre quem somos. Nós somos a Paz Piedade, a Paróquia Anglicana Espírito Santo, a Igreja Anglicana no Brasil, aqui na região metropolitana do Recife, em Piedade. Nós adotamos esse programa chamado 30 Semanas, da Igreja da Cidade, em São José dos Campos, e temos feito o uso dele aqui, né, para nos cuidar, para nos tratar. E dentro desse programa, nós temos um livro que usamos como base para todas as palestras, para todos os participantes. Nós temos as palestras que acontecem às quartas-feiras, de 8 às 9, e logo após as 9, ao término das palestras, nós vamos para grupos de partilhas, onde nós falamos da nossa vida, né, num grupo fechado, onde há ali um pacto de confidencialidade, e nós falamos da nossa vida exatamente de todas as coisas que nós estamos falando aqui. Então, esse é o programa, essa comunidade somos nós, a Paz Piedade, e nós vamos seguir aqui então com o que estamos fazendo aí desde o início do programa. Então, hoje, dia 1, semana 13, temos um tema que eu falei aqui, a plenitude de Cristo. O Evangelho de João, no capítulo 10, verso 10, diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Olha, Jesus nos fala de uma vida plena, de uma vida abundante, e que nós temos falado durante esse programa todo, durante as gravações aqui também, mas parece que nós não entendemos isso. Mas essa vida nós devemos buscar. No entanto, ele fala que para que a gente viva essa vida, se nós voltarmos aqui no versículo 9 desse mesmo capítulo, ele diz assim: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. E então o verso 10 diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E aí ele diz exatamente esse trecho que nós lemos: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou que tenham em abundância. Então, a nossa vida abundante, a nossa vida plena é em Jesus, né? Ele é a porta, ele é o caminho. Mateus 7, 13, 14 diz assim, porque nós falamos muito da porta, né? Mas também não falamos do caminho. Mateus 13 diz: entrem pela porta estreita, porque a porta é estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é a sua porta. E muitos escolhem esse caminho, mas a porta para a vida é estreita. E o caminho é difícil. E são poucos os que o encontram. Então vejam bem, esse devocional, o programa, como eu já falei, né, muitos eventos, muitos programas que nós fazemos aqui, tudo isso são ferramentas para que nos ajude a caminhar com Jesus, né? Porque é Jesus aqui, está dizendo, Jesus aqui, é Ele que vai nos dar essa capacidade de superar essas coisas todas. Porque é estreito essa porta e o caminho é difícil também, não há facilidade. Olha, nós vemos aqui, nós estamos tratando de
de ciclos de derrota, né? De pessoas que estão aqui presas à culpa, à raiva, a medo, à depressão e que não conseguem sair desse ciclo, ou então que se consideram o Master Hiper Plus e que não precisa de ninguém. Nós temos os dois extremos que nos levam a uma queda emocional, uma queda espiritual, que é quando a gente a gente acha que a gente não é nada, não é ninguém, a gente não considera o que está escrito, que nós somos filhos de Deus, ou que a gente acha que nós somos os próprios deuses. Então, são dois extremos perigosíssimos que não levam a caminho nenhum. Então, esse ciclo, quando entramos nesse ciclo de derrota, geralmente nós passamos a nos justificar. Justificar pelas coisas que, geralmente, na situação que nós nos encontramos ou pelo que os outros fizeram. E aí, não vamos sair desse ciclo se permanecer nessa justificativa, porque nós até podemos não ter culpa sobre alguma coisa que aconteceu na nossa vida, seja por alguma situação, seja porque alguém fez. Mas hoje eu sou adulto, você é adulto, né? Nós conhecemos hoje que somos filhos e filhas de Deus e nós somos responsáveis agora pelo como nós vamos reagir a tudo isso que aconteceu. Porque é a nossa reação que vai gerar uma plenitude em Cristo, quando nós nos apegamos a Ele e buscamos a Ele e buscamos nos livrar dessas coisas, ou vai nos levar para uma vida muito aquém do que Ele deseja para a gente. Porque, na verdade, o que Ele deseja para a gente é isso, é uma vida plena. E se nós não nos apegarmos a Ele e enfrentarmos, né, a questão é essa. A questão é que muitas vezes nós não queremos enfrentar. Muitas vezes é mais fácil ficar justificando e permanecer do mesmo jeito que estava. Mas não é isso. Creia, meu irmão e minha irmã. Não é isso que Jesus quer. Porque Jesus tem um propósito para a gente. Jesus tem grandes planos para a nossa vida. Ele nos colocou com os nossos defeitos, sim, né? Com as nossas dificuldades, vamos dizer assim, porque nós precisamos ser preenchidos por outros, mas nós temos dons, nós temos habilidades, nós temos capacidades e Ele quer que a gente coloque isso tudo. Ele quer que nós coloquemos isso tudo à disposição dEle, na nossa vida prática, sabe? É isso que Ele quer. Então o problema só é como é que nós entendemos, qual é o conceito da vida plena. Porque a vida plena, quando se fala de vida plena, não está se falando apenas de facilidade não, que tudo vai ser a mil maravilhas, mas está dizendo o seguinte, que aqui ainda, onde nós estamos vivendo, nessa vida, nós podemos trazer o céu para a terra. É a vida em Jesus, é que nos capacita, que nos dá capacidade para superar todas as dificuldades que nós tivermos, inclusive a nós mesmos, a do mundo e a dos outros. Então, nós aprendemos a viver com Jesus, buscando a Ele, né, nos entregando dessa forma como nós estamos falando, todo o controle a Ele, crendo que eu faço a minha parte e que o mais Ele vai fará. Se eu confio nele, o mais Ele agirá. Isso é viver uma vida plena, totalmente voltado para o Senhor, crendo nisso que nós estamos falando, que somos filhos e filhas e que Ele vai nos suportar sempre que for preciso. Lembre-se que não somos responsáveis pelo que os outros nos fizeram, mas a responsabilidade em como reagimos, como nós vamos reagir às dificuldades que nós estamos encontrando no mundo e em nós. Essa é a nossa questão hoje. Vamos viver uma vida plena em Cristo. Senhor, nós queremos Tua ajuda para poder entender essa plenitude, Senhor, de vida que o Senhor nos oferece, para poder viver essa plenitude, poder enfrentar e quebrar ciclos, Senhor, que são ciclos de derrota. Senhor, também para nos trazer a uma humildade, sabendo que nós dependemos do Senhor e que assim nós possamos, numa situação, num extremo ou no outro, viver, Senhor, essa vida plena em Ti. É o que nós desejamos hoje, em nome de Jesus. Amém, meus amados. Até amanhã nos encontraremos, se Deus permitir.